tela está projetada aí, né? Já estão vendo? Perfeito. Sim, dá para ver. O objetivo dessa conversa nossa é iniciar o tópico de recomendação de corretivo fertilizante. Nós estamos iniciando, então, o quinto tópico, tá? Tem bastante material aí. Inclusive, eu peço para os colegas todos que estão trabalhando e que não conseguem acompanhar as aulas durante as aulas, durante as atividades síncronas de plataforma, que vocês, por favor, acessem o material no AVA, no Moodle, tá? Porque todas as aulas estão lá. E ainda, né, não tem atividade avaliativa, e se tiver alguma dúvida que venha decorrente do assistir a aula e quer discutir alguma coisa, tem todos os fóruns lá para poder vocês apresentarem as dúvidas. Nós estamos iniciando o quinto tópico de recomendação de corretivo e fertilizante, e o meu objetivo, moçada, não é trazer aqui as reflexões básicas, todas aquelas reflexões básicas que vocês já desenvolveram nas outras disciplinas. Existe uma disciplina específica sobre fertilidade do solo, existe uma disciplina específica sobre nutrição de plantas. Então, você já tem todos os mecanismos lá, todas as particularidades decorrentes disso. O objetivo meu nessa disciplina, nesse tópico, nesse módulo da disciplina, é que a gente converse com um olhar direcionado para a lavoura de café. Utilizando todos os conhecimentos que você já tem, anos de estudo, e juntando isso e direcionando para a lavoura de café, porque existem particularidades. Desde que nós começamos a conversar sobre café, vocês têm observado que existem várias formas de olhar para a mesma coisa. Uma situação, eu garanto para vocês, se vocês pegarem uma lavoura de café para dar assistência, uma análise de solo dessa lavoura e fazer recomendação, pode ser que um colega de trabalho, um colega agrônomo, um colega técnico ou tecnólogo, vá, pega essa mesma lavoura, essa mesma análise, faça a recomendação e a recomendação seja diferente da sua, e as duas estejam certas, porém com pontos de vista diferentes. Pontos de vista diferenciados com relação a alguns conceitos. Por exemplo, profundidade de correção de calcário, época de aplicação de calcário, tempo de intervalo de aplicação de calcário e gesso, faixa de cobertura, questão de adubação, divisão de potássio entre as adubações, concentração de fósforo na primeira adubação, adubação com micronutrientes apenas via folha, ou apenas via solo, ou via solo e via folha. Então, existem muitas particularidades que podem ser adotadas e que não tornam a recomendação errada, mas um olhar diferenciado. Então, é em cima desses conceitos que nós vamos conversar. Tá? Então, por favor, resgatem todas aquelas informações que vocês têm de corretivo fertilizante, porque essas recomendações, essa teoria da fundamentação da fertilidade, da nutrição de plantas, ela vai ser muito importante para nós aqui nessa disciplina, tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta? Podemos tocar? Muito bom. Então, aí está o primeiro slide, vou passar para o segundo slide. Eu vou trazer coisas básicas, tá? Coisas que são básicas, que vocês já viram, para recordar alguns conceitos que são importantes para nós, dentro daquilo que é prático. Então, o conceito de elementos essenciais, úteis e tóxicos, isso já é fácil para vocês. Aqueles sem os quais a planta não vive são os essenciais. Aqueles que colaboram de alguma forma, seja até por questões relacionadas a manejo de pragas e doenças, que a filosofia dos úteis, em especial o silício, vai muito nessa questão, e aqueles que são tóxicos e são prejudiciais às plantas. Então, isso também são conceitos que já são bastante embasados. E é muito importante nós termos olhar, o nosso olhar para os três. Em que situação que nós trabalharemos com elementos úteis? Em que situação nós atentaremos para os tóxicos? Qual é essa questão
o quanto esse elemento tóxico ele participa da CTC, como é a nossa capacidade de trabalho com ele, para poder a gente entender toda essa questão de recomendação. Né? E os essenciais, obviamente, nós temos que trabalhar ele com níveis mínimos, né? Os níveis que são, no mínimo, o mínimo, para que a gente não tenha limitação. Porque é isso que traz para nós aquela lei do barril, né? Aquela teoria do barril. Então, aí, informações sobre o que são macro e o que são micro, é só reforçar o conceito. Todos são nutrientes. A diferença entre macro e micro, ela está no quê? Por que nós chamamos macro e micro de micronutrientes? Relacionado com a quantidade que vai ser usada. Exatamente, relacionado à quantidade. Então, nós temos os macro e os micro, que são da mesma forma importante, só que uns a gente trabalha em quilo por hectare e outro em gramas ou microgramas ou miligramas por hectare. Né? E aí é o que está acontecendo, né? Gramas ou quilos, e o outro já passa da casa de 100 em alguns casos. Então, é mais a quantidade. Aí são eles: nitrogênio, fósforo, potássio, os primários, cálcio, magnésio, enxofre, os secundários, carbono, hidrogênio e oxigênio, que são aqueles que vêm da água, do ar, não é isso? Os principais em quantidade NPK, fornecidos via fertilização simples, via fertilizantes formulados. Além disso, o cálcio e o magnésio fornecido via calcário e gesso, o enxofre via gesso e matéria orgânica ou sulfatos. Então, aí a gente consegue fazer o equilíbrio da balança. E os micro, né, que são fornecidos em gramas por planta ou gramas por hectare. Questão de 2, 3, no máximo 10, 12 quilos por hectare. E eu ressalto aqui a importância para o café, né, a importância do fitossanitário do cobre, né, mas em termos de adubação, o boro e o zinco, não é isso? O ferro em situações muito particulares, de lavoura com alto vigor em situação de baixa disponibilidade de ferro no solo, quando excesso de chuva, então isso aí acontece muito. A deficiência de ferro em café é por isso. Né? Bom, aqui uma informação que foi publicada já antiga, e essa informação antiga, ela está aqui propositalmente, que ela é para nós muito relevante. Ela traz aí essa informação que eu falei do cobre, né, como fitossanitário, e a questão do boro e do zinco, como micronutrientes mais exigidos, vou dizer mais importantes, mas os mais exigidos para a lavoura de café, e os macro, né, isso tudo em relação a 1.000 quilos de café em coco. Tá? 1.000 quilos de café em coco produz 500 quilos de palha e 500 quilos de grão. Tá certo? É a relação de 1 para 1, quanto beneficia. Então, se nós estamos falando de 500 quilos, nós estamos falando de 5 sacas de café. 5 sacas de café. Só dividir esse valor por 5. Cada saca de café tem em torno de 4,5 kg de nitrogênio, e aí vai, né? Então, a cada 1.000 quilos de café em coco, considerando aí toda a estrutura, o fruto como uma estrutura íntegra, semente presente e protegida, uma relação muito próxima entre o nitrogênio e o potássio, que observem aqui, né? E aí, por isso, hoje a gente vê muito adubo, ou uma prática, né, uma cultura muito grande dos produtores em fazer o uso de adubação balanceada por formulados com maior concentração de nitrogênio e potássio em K2O. O fósforo, uma quantidade menor, mas em função da alta absorção no solo, a dose dele compensa, né? Há sistema de compensação pela sua disponibilização, pela alta taxa de absorção, em especial os solos mais argilosos. E aí vem os secundários, cálcio, magnésio e enxofre, numa proporção semelhante em termos de absorção de cálcio e magnésio. Em uma publicação já de 1985. E se a gente pensar como que eles fizeram esse trabalho, é um trabalho simples, é fazer a questão da proporção, composição centesimal, e a proporção. Pensar que isso tudo é extração, dentro daqueles conceitos todos que nós já vimos, né? Isso é extração. Isso vai embora. Ou melhor, né? 50% disso pode ir embora.
com os grãos. 50% disso pode voltar com a palha. Tá? Mas em algumas situações, vamos imaginar, propriedades que fazem a queima da palha em secadores, isso já não acontece. Então, é importante entender que esses 22 quilos de nitrogênio que está citado nesse trabalho para 1.000 quilos de café em coco, ou 500 quilos de palha e 500 quilos de café em grãos, que são 5 sacas, não, e 5. Desconta errada, gente. 500 quilos de café são 8 sacas e meia. Cada saca de café é 600 quilos. Eu coloquei 300, me perdoe, errei as contas aí. Nós estamos falando em quase 10 sacas de café, né? 500 quilos aí. A gente pensar em 50%, 10, 1 quilo, 1,5 quilo de nitrogênio por saco. Né? Então, essa que é a relação. Isso tudo vai embora da propriedade. Tudo isso aí tem que ser observado. Bom, gramas por planta. Isso aqui é o que está na produção. Isso aqui é o que está retido na planta. E aqui um outro trabalho, né, feito em 1958 e refeito em 1967. Trabalhos também antigos que trazem informações para nós muito importantes. De uma planta de mundo novo, com 10 anos de idade, já uns 3 metros de altura, para mais um pouco. O que esse cara tem em grama por planta de nitrogênio? Todos os elementos. Vamos multiplicar aí, por exemplo, vou fazer umas contas aqui. Pegar os montes e fazer calculamento. 68 gramas de nitrogênio. Mundo novo. Planta de 10 anos. Se nós estamos trabalhando com um estande de 3 por 1, 3.333 plantas por hectare, nós estamos falando que está retido nas plantas, conta errada, 68 vezes 3.333 dividido por 1.000. Em 1 hectare de mundo novo, com espaçamento de 3 por 1, existe algo em torno de 250 quilos de nitrogênio por retido em 3.333 plantas. 250 quilos de nitrogênio. Se existe uma extração em torno de 1 quilo de nitrogênio por saca, a gente tem que pensar como que nós temos que fazer o trabalho com esse nutriente. Nós estamos trabalhando com uma estimativa de produção em torno de 60 sacas por hectare, em torno de 80 quilos de nitrogênio já vão embora. Via grãos. Mais 80 quilos de nitrogênio ficam retidos na casca. Estou falando aí de... Acho que eu estou fazendo conta errada. Então, é isso mesmo. Mas um tanto de nitrogênio que fica na casca, mais um tanto que fica na planta. Então, as doses de nitrogênio, elas são compensação de crescimento e produção, que o programa de adubação, eles vêm de crescimento, manutenção e produção. As tabelas, elas já englobam o que é a necessidade da planta para crescer, se manter, mais aquilo que é para a produção, considerando a extração. A remoção total desse nutriente da área. Então, é realmente muito importante a gente ter esse entendimento de capacidade produtiva e entender que todo esse programa de correção e fertilização e adubação, ele é necessário que seja feito todos os anos em função daquilo que está no solo, em função da fase que a planta está vivendo. É uma questão bastante complexa, e esses números trazem essa reflexão para nós. Muito bem. Então, aí, aqui está, olha só, uma tabela feita pelo Malavolta, que eu já adiantei alguma coisa, né, por saca de café, considerando 60 quilos de grãos, uma saca, e o correspondente. Existe uma relação em café que é a seguinte: para se produzir uma saca de 60 quilos de grãos de café com umidade de 11%, são necessários 120 quilos de café em coco seco. 120 quilos de café em coco seco
produzem ou ocupam aproximadamente um volume de 300 litros. Tá? Ou seja, para ter uma saca de café de 60 quilos, são 300 litros de café em coco. Isso, se a gente trouxer essa reflexão para o momento da colheita, para que aquele café colhido produza uma saca de café com umidade de 11% nos grãos, tem que trabalhar com 420 a 480 litros de café colhido. Então, a gente vai trazendo essas relações. Né? Essa tabela fala para nós, o café está seco, está na tulha. São 120 quilos para fazer uma saca, 60 quilos de grãos vão render 60 quilos de casca correspondente, só que o volume de casca é maior, né? Mas em termos de peso. Então, nós estamos falando o seguinte, para produzir uma saca de café, nós precisamos, feita a extração de 2 quilos de nitrogênio por saca. Nós estamos falando em uma lavoura de 50 sacas por hectare, são 100 quilos de nitrogênio. Olha o potássio, uma questão muito importante aqui, ó, né, que é essa relação aqui, ó, de potássio, né, em especial com o potássio retido na casca. Ele é exportado muito semelhante ao nitrogênio, mesma proporção, né? Agora, com relação ao que fica na casca, isso já é um valor significativo. Então, por isso que a gente fala que a própria palha de café é uma fonte de potássio, né? A cada saca de café beneficiada, fica retido na palha algo em torno de 2 quilos de K2O. Né? Se nós estamos falando em 100 sacas 50 sacas por hectare, nós estamos falando em aproximadamente 110 quilos de K2O que está retido na casca, proveniente do beneficiamento desse café. Se uma planta de café está numa área que tem um teor médio de potássio no solo, vocês podem ter certeza que essa quantidade de palha ela vai ser muito importante em retorno e economia de adubação com potássio. Mas muita gente opta por queimar isso aí, né? Que é também uma forma de trabalhar, visto que existe um custo muito grande com secagem, né? Mas aí tem que se refletir. Né? Aí, no caso, falando de cálcio, magnésio e enxofre, e falando aí dos micronutrientes com atenção especial para zinco, né? E para o boro. Né? Vamos tocar. Alguma pergunta até aqui? Podemos ir direto. Sem perguntas? Nada no chat? Aí eu vou só pedir para vocês, quando vocês forem perguntar, por gentileza, abram o microfone e perguntem, porque o chat, ele não grava. Então, às vezes, eu começo a responder algumas perguntas que foram feitas por mensagem no chat, mas aí não tem a pergunta, só tem a resposta. Então, quando for perguntar, por favor, façam igual aí os colegas que abrem o microfone e abram os microfones para a pergunta ficar registrada, tá bom? Vamos continuar. Alguma coisa rápida sobre leis da fertilidade. Isso aqui é chover no molhado, mas eu acho que vale a pena a gente chover no molhado. Essa lei de Liebig, ela é muito interessante. Vocês já viram isso aí, podem descrever isso aí tranquilamente. Eu tenho certeza que muitos de vocês já sonharam com essa lei de Liebig quando foram fazer prova de fertilidade do solo e nutrição de plantas. Né? Já tiveram aí sonhos homéricos com Liebig. Algum deles já foi até conversar com Liebig na hora que estava dormindo, e com certeza tiraram boas notas na prova. E a lei de Liebig fala o seguinte, o crescimento da planta é determinado pelo elemento presente no solo na mínima quantidade adequada. Né? Ou seja, se nós fizermos a reposição desse cara aqui, esse barrilzinho da direita, está sendo limitado pelo fósforo. O fósforo está segurando a capacidade produtiva dessa lavoura. Se nós fizermos a reposição do fósforo, trazer ele ao nível máximo de disponibilidade, vai ser limitado pelo nitrogênio. Tá? O produção sobe, tá? Mas vai ser limitado por aquele que vem em quantidade mínima. Então, nós temos, isso aí traz para nós o seguinte, nós temos que trabalhar com o equilíbrio. Tá? Não é trazer todos o mesmo teor em número, é trazer todos o mesmo teor em faixa, em proporcionalidade. Tá certo? Então, é essa aí a foto do cara, né? É bonitão. Ó.
certo? Traz para nós essa reflexão aí. Fez a reposição do nitrogênio, que era o cara que estava limitando. A régua do nitrogênio subiu, parou de vazar pelo nitrogênio, passou a vazar pelo fósforo. Fez a reposição de todos eles. A capacidade de produção aumenta. Tá? Porque o limiar de... o limitante, o nutriente limitante foi corrigido. Então, quando corrige o nitrogênio que está mais abaixo, ela aumenta um pouco essa capacidade de produção, porque subiu o limite, a régua do fósforo. Então, essa aqui cresce um pouco mais. Aí, quando o fósforo passa a ser o limitante, ela estagna o crescimento. Quando está tudo equilibrado, nós temos uma planta de desenvolvimento máximo. Tá? Vamos dizer assim, o fenótipo bem próximo do genótipo. Isso é muito importante. A lei dos incrementos decrescentes, ela também é uma lei para nós muitíssimo interessante. Né? E aí a gente tem onde se baseia a reflexão da adubação racional, do equilíbrio, né? Do equilíbrio entre aquilo que é econômico e técnico, tá? Porque às vezes não é vantajoso nós aplicarmos a dose máxima de determinado elemento, visto que a compensação em termos de incremento de produção ela é mínima. Tá? Então, quanto mais próximo estiver o nutriente da sua dose máxima, menor vai ser a resposta da planta em termos de incremento de produção em relação a módulos de adubação desse nutriente. Ou seja, quando não tem nada, você coloca pouco, a resposta é muito grande. Mas quanto mais você coloca em módulos, mais a resposta vai se tornar menor. Ou seja, para cada 10 unidades do nutriente que está sendo colocado, nesse caso aqui, o nitrogênio, para cada 10 unidades, a resposta ela vem diminuindo. Tá? Ela foi, primeiros 10, respondeu 144, mais 10, respondeu 98, mais 10, respondeu 67. Então, esse entendimento de que quanto maior for a dose próxima ao máximo, menor vai ser a capacidade de resposta da planta. Então, a gente entendeu, olha, eu prefiro, um exemplo, eu prefiro trabalhar com 40 quilos de nitrogênio por hectare e ter uma resposta em 350 quilos, por exemplo, em determinada situação, em termos de produção, do que trabalhar com um módulo de 10 e ter um ganho de mais 30. Então, a adubação econômica me fez parar na dose de 40. Então, é muito interessante essa forma de reflexão e vocês vão se deparar muito com isso no campo. Né? Isso aí, eu falo para vocês, eu vou extrapolar. Isso aí não é só com relação à adubação, não. Isso aí é com relação à desbrota, isso aí é com relação à poda, isso aí é com relação a manejo fitossanitário. Por exemplo, o que é o nível de dano econômico? A reflexão que vocês têm, vamos puxar lá da fitopatologia, lá da entomologia. Os níveis de dano econômico, eles são, e que estão relacionados ao nível de controle, eles são muito semelhantes a essa questão, a esse gráfico. Nós vamos fazer o controle de determinada praga ou determinada doença a partir do momento que aquela praga ou aquela doença esteja me causando mais prejuízo do que o próprio custo do controle. Ou seja, se eu vou gastar R$1.000 para controlar a broca, qual é o prejuízo que a broca vai me causar? O que eu estimo? Então o prejuízo ele vai ser menor. Se o prejuízo vai ser menor, então por que você vai investir R$1.000 em controle se o prejuízo que ela está te causando não chega a 1.000? Não vai chegar a 1.000. Se você gastar, você vai ter um prejuízo maior. Então é mais ou menos essa mesma reflexão. Muito bem. Aí falando da dose máxima econômica, que é a reflexão que nós fizemos agora, né? Qual é a dose máxima econômica que nós vamos trazer para esse produtor em termos de manejo da fertilidade do solo, tendo como objetivo uma resposta de altas produtividades? Qual o nível tecnológico? Qual cultivar? Qual a estimativa de produtividade? Qual o preço do café?
Percebam, não é só uma questão. Esse cara vai receber uma recomendação de 300 kg de nitrogênio por hectare ano. Tá, mas vamos analisar todo um cenário, né, para que a gente faça, né, a reflexão aí entre o que é técnico e o que é econômico. Isso que eu estou dizendo para vocês, isso é um aprendizado que nós pouco temos e que pouco usamos em termos técnicos. Nós, agrônomos, temos muito pouco disso. A gente vai aprimorar isso, né, mais tarde, quando estiver no campo, mas em termos de academia é bem limitado. Hein? Explora muito pouco isso. Pergunta ao pessoal do Giga o que eles acham disso. Eu sei que tem os meninos do Giga no grupo, na classe. Existe essa reflexão de dose máxima de eficiência agronômica, questão de custo, isso aí é muito importante de ser feito. Então, explorem isso quando vocês estiverem trabalhando, tá? Porque realmente o que importa não é a quantidade de café que produz em si. O que importa é a rentabilidade disso, é o custo de produção, é a lucratividade disso. Né? É o quanto que sobra de dinheiro no bolso do produtor após ele produzir um ano e vender o café. Tá? De todo esse esforço. O que sobrou para ele viver e manter a propriedade no próximo ano. Vamos seguir. Bom, nesse conceito todo, nós vamos nos referir à questão do equilíbrio da adubação. Então, é a hora que a gente traz a lei do mínimo, a hora que a gente traz a lei dos incrementos decrescentes, a gente reflete a questão da rentabilidade, da adubação econômica, nós temos que entender que tudo isso faz parte de um conceito de sustentabilidade. E não é só a questão técnica. Tá? Entendendo os conceitos de crescimento e produção, entendendo as questões morfofisiológicas que o café apresenta, entendendo que para se produzir um fruto de café, esse cara, ele está ali, no mínimo, por um trabalho de 2 anos, quando a gente pensa de atividade meristemática, de ramo plagiotrópico, até chegar naquele fruto com aquela semente, sem pensar, sem a gente refletir, não colocando nesse momento de reflexão todo o histórico de crescimento da planta, implantação, toda essa questão toda. A gente pensar, por exemplo, uma planta com 10 anos, sem refletir nesse período anterior até que a planta chegasse a 10 anos. Falando só no período de crescimento meristemático, gema seriada, flor, frutificação e semente. Tá? Então, por que nós temos que fazer uma adubação equilibrada? É porque existem influências entre eles que são de extrema significância. Né? Quando nós colocamos aí, está aí alguns exemplos, algumas coisas dessas aí, algumas situações dessas. Por exemplo, quando nós colocamos alta dose de calcário. Calcário ele é um insumo barato. Calcário não é um insumo caro. Mas mesmo apesar disso, de não ser caro, ele não pode ser usado indiscriminadamente. Porque calcário em excesso faz mal. Água em excesso faz mal. Bebe 10 litros de água por dia para ver o que vai acontecer com você. Todo dia. Morre. A água... a brincadeira não é boa, não. Então, nós temos que entender que tudo em excesso faz mal. Né? Tudo. Tudo tem que ter equilíbrio. Em tudo na vida a gente tem que ter equilíbrio. Calcário em excesso faz mal. O que ele faz? Ele aumenta o pH do solo e a faixa de pH mais elevada, um solo mais alcalino, indisponibiliza a absorção de micro. Então, calcário em excesso vai fazer com que diminua o pegamento da flor. Mas por que vai fazer com que diminua o pegamento da flor? Qual é a função? Qual é a influência do calcário na flor? Alguém pode me dizer? Como que o calcário diminui o pegamento de flor? Talvez o excesso de cálcio. Não. Não vai ter problema com boro, vai reduzir boro. Exatamente, Antônio. Qual que é a função principal do boro na flor? É o pegamento, né? Mas o que o boro faz? Crescimento do tubo polínico, não é? Exatamente.
Né? Exatamente, como diz o Daniel, crescimento do tubo político. Eu entendi. Exatamente. É o desenvolvimento tupolínico. Se não tem boro, não tem tupolínico. Se não tem tupolínico, não tem fecundação do aparelho do óvulo, lá no ovário. Tá? Por quê? Porque o excesso de calcário disponibilizou o micronutriente no solo para as raízes, colocando em faixa de absorção inadequada. Excesso de calcário diminui o crescimento das plantas? É uma pergunta. Sim. Por quê? Eu acho que disponibiliza também fósforo, não disponibiliza? Em especial zinco. Fósforo também, mas é porque existe uma relação, Sara, que fala de corretivos e adubos fosfatados, né, essa incompatibilidade. Tá? Mas mesmo em aplicação adequada, sem compatibilidade de fertilizante com corretivo, o calcário, ele diminui a absorção de zinco. E o zinco está relacionado a quê? Crescimento dos entrenós. Por que ele está relacionado ao crescimento dos entrenós, Matheus? Precursor da auxina? Exatamente. Então, essa situação, tudo é muito... A fisiologia explica muito. Por isso que eu falo para vocês, recordem os conceitos, gente. Recordem os conceitos, porque tudo é muito bem explicado. A teoria traz para nós todo o direcionamento. Não tem zinco, não tem auxina, não tem expansão, nozinhos curtinhos. E o que é o reflexo disso na prática? A planta que está com os ramos ortotrópicos do terço superior, assim, ó, o meristema está aqui, ó, o ortotrópico, o meristema apical do ortotrópico está aqui, os progiotrópicos conseguem cobrir ele, porque não teve crescimento. Ô, Marcos, pega para mim, por favor, na qualidade. Pega para mim, por favor. Então, assim, não é só porque tem calcário à disposição que eu vou socar calcário na terra, ou fazer uma calagem sem ter uma análise de solo. Né? Porque isso prejudica outras situações. E aí é muito interessante outras, por exemplo, o nitrogênio. O excesso de nitrogênio, por efeito de diluição, porque o nitrogênio está relacionado a crescimento do tecido, não é isso? Novas folhas, atividade meristemática. Nós temos o efeito de diluição, boro, cobre, zinco e ferro. Tá? O efeito de diluição, em especial de boro. Em especial do boro. Por quê? Porque o boro é um cara que é lento na planta. Está dando um defeito no meu computador aqui, ó. Está travando. O boro ele é lento na planta. Até ele ser absorvido no solo. Até ele ser absorvido. Chegar lá no meristema apical, onde ele está trabalhando com atividade meristemática, o excesso de nitrogênio diluindo isso aí, crescimento pleno, né, deficiência, certo? E também a questão de suscetibilidade a doenças, em especial fomo e pseudomonas. O excesso de potássio, né, isso aqui é extremamente importante. Nós vamos trabalhar muito, muito, muito com isso aqui. Muito, muito, muito dessa vez. Isso aqui para nós vai ser muito importante. O excesso de potássio causando uma diminuição na absorção de cálcio, de magnésio, cálcio e boro, né? Isso aí, isso é de fácil, né, entendimento para nós, por conta da lei, oh meu Deus, como é que chama aquela série, né, lei, não, a série que explica para nós a capacidade de entrada do nutriente nas raízes. Série iônica, não é? Série iônica, mas ela tem um outro nome. Liotrópica. Liotrópica. Quem falou? Eu, Zé. Eu quem? Daniel. Eu não estou vendo. Ô, Daniel, agora eu reconheci sua voz. CL Daniel, muito obrigado. Série liotrópica.
A hora que tem potássio, nitrogênio e cálcio à disposição da raiz, o potássio entra, porque ele é, em termos de proporção, ele é menor. É questão física. Então, nós temos que ficar muito atento à questão do potássio, em especial para aqueles produtores que têm como hábito retornar palha. Né? Porque tem muita gente que acha que colocar a palha pode colocar à vontade, todos os anos, na mesma lavoura, e isso não causa problema. Causa porque é fertilização do mesmo jeito. É fertilização do mesmo jeito. E essa fertilização, ela causa dificuldades. Em excesso, causa desequilíbrio. Então, por isso, nós temos que pensar em manejo equilibrado. Equilibrado em diversos conceitos. Tá certo? A questão da matéria orgânica também. Mas isso aí é muito tranquilo. Difícil acontecer, mas acontece. Né? Excesso de matéria orgânica causando deficiência de código. Bom, até aqui, alguma dúvida?